introduzindo aqui o nosso seminário, falar um pouquinho sobre o currículo do Ricardo, a experiência que ele tem, né? Então, o Ricardo ele já é formado em engenharia mecânica, né, pela UCP em 2015. Ele fez pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, em 2017, e fez recentemente um mestrado em educação também pela UCP, e ele finalizou esse ano. Bom, o Ricardo também é aluno do curso de licenciatura em Física do Cefet, finalizando agora, né? Já está nos trâmites finais aí para defender o seu TCC. Deveria acontecer, né, o Ricardo, provavelmente nesse mês de junho, se isso não tivesse acontecendo nessa pandemia. Tudo tem seu tempo, né? Era para É, ser agora no meio do ano, mas tudo tem seu tempo. Então, se tiver que ser no final do ano, não tem problema não. vai chegar, com certeza vai chegar. Então, agradecendo mais uma vez o aceite ao convite por parte do Ricardo, também agradecer a professora Elizabeth que mediou esse convite aí. A professora Elizabeth também faz parte da organização do seminário, junto com outros professores do curso de licenciatura em Física do Cefet Campus Petrópolis. Então, Ricardo, a partir desse momento, eu vou tornar você um apresentador. Você pode passar a compartilhar sua tela e fica à vontade, a palavra está com você. Bom, vamos lá, gente. Essa apresentação aqui, né, que eu vou mostrar para vocês, é uma apresentação do meu mestrado, né? Apresentação que eu defendi no meio de fevereiro, tá? E essa apresentação eu tive como orientação no meu mestrado a Ana Carolina Cariús, que está presente aí no seminário. Então, boa noite, Ana. Obrigado aí mais uma vez, tá? E essa apresentação, né, ela teve como finalidade, né, a qualificação, né, do mestrado, né, a defesa da dissertação. E a partir disso, eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho e sobre o que eu pesquisei e como que eu pesquisei, tá? Essa apresentação, ela tá como a apresentação que foi feita no dia mesmo da apresentação. Eu não fiz nenhuma alteração diante dessa apresentação que foi feita lá em fevereiro. Então, eu mantive o mesmo formato, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar sem problema nenhum, tá? Então, como é que eu dividi, né, essa apresentação? Primeiro, eu falei um pouco da minha experiência pessoal, que no caso aqui o Daniel já cumpriu essa parte, depois a introdução, os objetivos do trabalho, toda a revisão bibliográfica que foi feita, né, um pouquinho sobre saberes e práticas, né, a metodologia, a visão da física por parte dos alunos e dos professores, né, e a conclusão no final. Tá? Então, como o Daniel já comentou, né, eu concluí o mestrado agora em fevereiro de 2020, mas a minha formação inicial é engenharia mecânica e engenharia de segurança do trabalho, né, e hoje eu sou aluno do curso de licenciatura em física. E ali no último tópico, né, no último tópico do slide, eu coloquei ali o mestrado em educação no início de 2018 e o SEMO, que é a escola onde eu fiz a pesquisa do meu trabalho, né, onde foi o local de objeto das minhas observações, dos meus trabalhos. E aqui, né, a licenciatura em Física eu iniciei em 2016, né, e tenho a previsão de concluir em julho, mas talvez só para o final do ano, né, e eu iniciei os meus trabalhos na parte escolar, né, com monitorias, em 2016. Então, coincidiu com o início da licenciatura, com esses trabalhos das monitorias, tanto na parte de matemática quanto na parte de física. Bom, para iniciar o trabalho, né, a gente comentou um pouquinho sobre as áreas que a BNCC aborda, né, em relação à física. Então, ela divide a parte de ciências entre matéria e energia,
vida e evolução, terra e universo, tá? Então, as áreas que a BNCC divide a física são esses três tópicos. Bom, uma das grandes dificuldades, né, da gente olhar para o ensino de física no ensino fundamental 2, né, é a formação dos professores e o conforto em dar aulas com conteúdos específicos. Então, muitas das vezes, o professor se sente mais confortável em trabalhar em áreas da própria formação dele. Então, ele se sente muito mais confortável, por exemplo, se ele é formado em biologia, ensinar conteúdos da área de biologia do que de física ou de química, né? A física ela acaba sendo negligenciada e a preferência é dar aula da sua formação inicial, né? E um outro ponto são os concursos públicos no ensino fundamental 2, que os editais eles prezam a formação em ciências biológicas. Por quê? Porque a física, muitas das vezes, ela só é vista no nono ano. Então, como nos outros anos a biologia ela tem uma quantidade de conteúdos muito maior sendo vistos pelos alunos e por um tempo muito maior, os concursos eles priorizam a formação na área de ciências biológicas e não na formação em física ou em química. Bom, o objeto de estudo, né, é a importância do ensino de física nos anos finais do ensino fundamental, a partir do sexto ano. A proposta, justamente, é analisar a física desde o sexto ano, o aluno tendo acesso à física desde o sexto ano. Assim, ele vai poder ter uma formação um pouco mais sólida, um pouco mais com mais conteúdos, com um entendimento melhor da disciplina e facilita, né? Facilita a formação dele para o ensino médio, que é um grande problema, os alunos e a física no ensino médio, né? E um outro tema, né, a justificativa, é a dificuldade dos docentes do ensino fundamental em dar temas da área de física e o distanciamento dos profissionais em relação aos temas nos quais eles não dominam. Por exemplo, eu vou até comentar em relação à minha formação. Eu não sou formado em física, mas me formando em física, se alguém me pedisse para eu chegar e dar uma aula de biologia, algum assunto de biologia, eu não vou me sentir confortável, ou de química. Química até eu vejo um pouco mais, mas, por exemplo, biologia, eu não sentiria nenhum conforto em trabalhar com os alunos no ensino fundamental, muito menos no ensino médio. Então, tem essa distância, né, de um professor de determinada área trabalhar com uma área que ele não é formado. Bom, como que aconteceu a ideia do projeto, né, do objeto de estudo ser nesse colégio? Bom, quando eu entrei no mestrado em educação, né, no início de 2018, na mesma época eu entrei no SEMO, que é uma escola que é ali no centro da cidade, em Petrópolis, né? Só que quando eu entrei no mestrado, o tema que eu fiz para a apresentação do mestrado não tinha nada a ver com o tema que foi a minha apresentação final. Eu queria falar sobre reforma do ensino médio, queria falar sobre uma coisa que não tinha nada a ver. Mas durante, né, o meu trabalho, eu vi que o colégio tinha a proposta de trabalhar com a física desde o sexto ano, né? E quando ele era uma escola que só tinha o ensino fundamental 1 até 2017, e a partir de 2018, né, ele iniciou com duas turmas, né? Ele iniciou com duas turmas, tanto de sexto quanto de sétimo ano, né? E a pesquisa realmente foi feita nessas duas turmas. E a proposta do colégio era dividir a física, a química e a biologia desde o sexto ano. Eles têm aulas separadas de cada disciplina.
E o objetivo da escola era justamente preparar o aluno para o ensino médio. A escola não possui ainda um ensino médio, né? Nesse ano agora de 2020, a turma que estava no sétimo ano em 2018, já está no nono ano e vão encerrar agora ao final de 2020. Não sei se o colégio vai ter o ensino médio a partir de 2021. Isso é uma coisa que eu não sei, não consigo afirmar se isso vai acontecer. Mas o objetivo da escola é justamente preparar o aluno para o ensino médio, para que ele tenha o mínimo de dificuldade nessas disciplinas que realmente acaba gerando muita dificuldade para os alunos. A metodologia do trabalho foi a partir da análise de conteúdo do Bardan, né? E aí é uma análise contínua sobre o amadurecimento dos alunos, né? Essa parte que vai analisar o dia a dia, como os alunos vão, né, vão trabalhar com os assuntos, vai depender muito do dia a dia, né? E a análise também foi feita junto aos professores das 3 áreas da ciência, onde a gente vai mostrar como que esses professores, né, entendem essa divisão, né, do ensino fundamental, né, nessas 3 disciplinas. Uma coisa que eu deixei no slide anterior, né, é que o colégio não possui laboratórios nem de física, nem de química, nem na parte de biologia. A partir de 2020, ele começou a fazer disciplinas com laboratório, mas no ano de 2018 eles ainda não tinham. Então, muitas experiências a gente tinha que fazer dentro de sala, né? Dentro de sala, experiências que teriam condições de ser feitas com os alunos, né? Se não tivesse muito problema, né? Os objetivos gerais, né, do trabalho é analisar a importância de se introduzir o ensino de física de forma sistemática durante todo o ano letivo, né, para as turmas finais do ensino fundamental, né, e avaliar a formação inicial do professor de ciências para os anos finais do ensino fundamental, verificando a necessidade ou não de uma formação iniciada para esse profissional, tá? Já nos objetivos específicos, é avaliar através da revisão bibliográfica pesquisas na área do ensino de física e discutir o trabalho docente do professor de ciências para os anos finais do ensino fundamental, assim como a sua própria formação, né? E apresentar uma proposta alternativa para o ensino de física, ou seja, mudar, né? Porque na grande maioria dos colégios, né, os alunos têm física muito só no nono ano, tem escolas que nem física é dado, né, como disciplina no ensino fundamental, tem escolas que é a partir do 8º ano, mas de qualquer forma, a proposta do colégio é realmente a inovação, não só para a física, mas para a química e para a biologia também, porque a biologia ela já é vista, né, desde o 6º ano, até de uma forma até sistemática. Mas a física e a química elas ficam muito prejudicadas quanto a isso, né? Porque elas são disciplinas que você chega no nono ano e você precisa dividir essa disciplina, né, no nono ano. O aluno tem uma análise muito superficial e quando ele chega no médio, ele tem muitas dificuldades, né? Ele passa a ter dificuldade no aprendizado e isso vira uma bola de neve, né? Outros objetivos específicos é avaliar o interesse e a relevância da proposta para os estudantes, né? Ver o que eles acham disso, né? E discutir junto aos docentes da física, química e biologia as percepções sobre a proposta. O que eles acham, né? O que eles pensam a respeito dessa divisão? Como que eles acham que isso pode ajudar, né, na formação do aluno? Aqui um pouco sobre as pesquisas sobre o ensino de física no ensino fundamental, né? Então, existem alguns trabalhos que falam sobre o ensino, mas a proposta em si se aplica muito apenas ao nono ano,
né? Se aplica muito apenas ao nono ano. E como que a gente pode dividir essa tabela aqui? Né? O artigo pesquisado, o currículo do ensino fundamental se contempla os conteúdos de física, né? A BNCC, quais são as competências e qual é o horário na grade que eles usam no ensino fundamental. Então, aqui nesse primeiro trabalho do Barganha, né, apenas é aplicado no nono ano, e o horário é apenas para a disciplina de ciências. E os outros artigos que a gente fez essa análise, né, que foi feita essa análise, muitas das vezes não se aplicam, né? Então, ou então se aplicam de formas ao ensino de ciências em geral, né? Então é muito superficial, não tem uma discussão mais aprofundada sobre o assunto, né? Aqui a gente falou um pouquinho também, né, sobre o ensino de ciências nos anos finais, né, quais são os saberes e práticas a partir da análise do Tardif, né? Então, os saberes sociais são os saberes que uma sociedade dispõe, os saberes pedagógicos doutrinam, né, de práticas educativas, e o professor ele tem um papel fundamental, né? Ele está relacionado com a transmissão e não com a produção do saber. Isso é uma coisa que acaba gerando muito problema, né? Porque ele, muitas pessoas analisam o professor como só um transmissor e não como uma pessoa que vai gerar um saber na outra pessoa, né? E o docente, o professor, ele não trabalha sozinho. Então é fundamental essa relação professor e aluno, né? Até para que o conhecimento seja feito da melhor forma possível, o aluno consiga absorver o máximo de conteúdo possível, né? E ele possa entender a física como uma disciplina importante para o dia a dia dele. Não só ele gravar uma fórmula, não só ele desenvolver um cálculo. É claro que a física como disciplina, ela tem a importância do cálculo para você poder medir, para você poder comprovar toda a teoria, mas ela não pode ser só isso para o aluno. O aluno não pode encarar a física somente como, como uma disciplina de fazer conta. É claro que quando a gente trabalha, a gente vai mostrar isso para os alunos, a gente vai trabalhar, né, isso com os alunos, a gente acaba cobrando questões de conta. É importante ele saber isso também, mas ele precisa entender, né? Ele precisa entender a parte teórica, no que isso vai aplicar, para que ele está aprendendo isso. Muitas das vezes o aluno chega para o professor e pergunta: por que eu aprendo isso? Qual é o motivo, né, de eu saber física? Então, muito se leva em relação ao porquê de você aprender, né? E, mais um pouco, o professor ele tem um papel primordial na relação do dia a dia. Ele precisa entender o limite de cada aluno, ele precisa entender, né, como que o aluno vai interpretar determinado assunto, se o aluno entendeu, né? O professor ele tem que estar atento à individualidade de cada um. É claro que você, numa turma com 20 e poucos alunos, é realmente um pouco mais difícil você poder olhar para todos. E agora, né, nesse estágio, né, da pandemia, né, o estágio que a gente se encontra muitas das vezes fazendo aulas online, eu acho que a dificuldade ficou muito maior, né? Por mais que você tenha, né, ferramentas tecnológicas para poder fazer sua aula, muitas das vezes o aluno não tem acesso a essa rede de informação, né? Ou a internet dele não é uma internet boa, ou até mesmo o desinteresse de você trabalhar determinado assunto, né? Então é muito complicado você trabalhar essa situação, principalmente à distância. Eu acho que esse estágio que a gente está vivendo, a gente vai saber muito mais coisa, né, em relação à relação professor-aluno. Né? Eu tenho dado aulas à distância e sei da dificuldade que é, e sei o quanto é monótono você dar aula à distância para os alunos. Né? E
respeito aos valores morais através da ética profissional, isso eu acho que vale para qualquer área, né? E a pedagogia não é uma ciência fechada na relação professor-aluno. Eu acho que a gente pode sempre ampliar mais os nossos conhecimentos. Aqui, essa tabelinha fala um pouquinho do ensino de ciências e a Base Nacional Comum Curricular. Quais são as competências, né, de física que a BNCC está empregando em relação ao ensino fundamental 2, né? Então, no 7º ano, ela fala um pouco sobre propagação de calor, a história dos combustíveis e máquinas térmicas. No 8º ano, ele fala de fontes e tipos de energia, transformação de energia, cálculo de consumo de energia elétrica, circuitos, sistema, Sol, Terra e Lua. E no 9º, ordens de grandeza, vida humana fora da Terra, grandeza astronômica e evolução escalar, né? Então, muitos assuntos que poderiam ser abordados de forma mais precisa não são vistos, né? Acaba se dividindo muito, né, nos livros, né, de física do ensino médio, acaba se dividindo isso por partes, e o aluno acaba deixando de ver determinados temas. Isso eu acabo até percebendo quando a gente trabalha determinados assuntos com eles, né? Então, eles acabam não tendo, a gente acaba não seguindo o que a base está pedindo, né? E quando eu for contar como eu trabalhei, alguns assuntos realmente podem até ter tido essa relação, mas muitas das vezes a gente acaba seguindo uma outra metodologia, né? E como foi um projeto que eu não tinha tido nenhuma experiência anterior, não sabia nem como funcionava, esse trabalho foi uma coisa totalmente partida de mim. Ela partiu todo de mim, todo o planejamento, toda a montagem foi feita da forma que eu achei que fosse ideal. A metodologia é o modelo de pesquisa e ação, ou seja, eu observei durante todo o meu ano de 2018, né, através de relatos das aulas, do que foi feito, de como foi feita as avaliações, né? E é uma pesquisa social. Essa pesquisação é os pesquisadores e os participantes dentro do problema. Eu não estava por fora observando uma situação. Eu mesmo, como pesquisador, eu era o professor dos alunos, né, nesse ano de 2018, que foi feita a pesquisa. Então, todo o trabalho que foi desenvolvido com eles foi a partir da minha visão e do que os alunos mostravam para mim durante as aulas, né? E, nesse caso, os pesquisadores eles desempenham um papel ativo na pesquisa, né? Ele tem uma influência muito grande, apesar de que, quando eu comecei o meu trabalho lá em 2018, né? Quando eu comecei o meu trabalho em 2018 no colégio, eu não tinha ideia do que eu ia fazer o meu trabalho do mestrado voltado ao meu trabalho em si. Eu comecei a pesquisar mais sobre o meu trabalho em si, né? Definir o tema a partir do meio do ano. Então, foi uma coisa que se iniciou de uma forma, eu tinha todos os dados das aulas, todo o material comigo, e com isso facilitou na hora de desenvolver as atividades, né, de descrever as atividades, como foi feito, né? Bom, aqui só um parênteses, né, falar um pouquinho sobre as áreas da física e como que eu pude dividir isso, né, para alunos de 6º e 7º ano. Por quê? Quando eu iniciei, né, o trabalho em 2018, as turmas do 6º e do 7º ano, né, as turmas do 6º e do 7º ano, por pedido da direção, elas tiveram o mesmo conteúdo, né? Elas tiveram o mesmo conteúdo, né? Eles não viam coisas diferentes, apesar de estarem em turmas diferentes, né? Mas eles viam o mesmo assunto, eles tiveram o mesmo assunto, porque foi um primeiro ano, então a escola ficou meio receosa, porque era um desafio totalmente
novo, então eles preferiram que os alunos que tivessem, tanto a turma do 6º ano quanto a turma do 7º, eles tivessem o mesmo assunto. Por quê? Na minha visão, na minha ideia, era fazer o 6º e o 7º ano trabalhar só com partes, né, com partes teóricas, e o 8º e 9º já começar a desenvolver um pouco mais de cálculo, trabalhar um pouco mais com eles alguns probleminhas. Por quê? Porque eles já teriam ferramentas matemáticas para poder trabalhar. Então, o que acabou acontecendo nesse primeiro ano, né? Eu dividi os assuntos por bimestre, basicamente cada área por bimestre, dei uma pincelada, né? Dei uma pincelada em cada área, basicamente. Foram assuntos que foram vistos de maneira, principalmente a parte da física clássica, né? Porque eu só tinha um tempo de aula por semana, é um tempo de aula só, então o tempo realmente era muito curto, e foi um material que eu tive que preparar a partir de textos e questionários. Eu peguei alguns textos sobre diversos assuntos e, a partir desses textos, eu aplicava alguns questionários junto a esses mesmos alunos. Então, basicamente, eu dividi a mecânica, a termologia, a ondulatória, um pouco da ótica e do eletromagnetismo durante um ano. Na parte de física moderna, eu não cheguei nem a abordar assunto nenhum, porque não daria tempo, não teria como falar com eles em um ano também. Eu acho que também, em relação à idade deles, eu me preocupei em não forçar ter muitos assuntos que os alunos não conseguissem compreender, né? Então, preferi fazer de uma maneira um pouco mais tranquila, né, para que eles pudessem aprender, pelo menos ter ideia de algumas coisas e poder aprender de forma, pelo menos, gravar esses conceitos para eles poderem levar para frente. Né, aqui eu fiz uma ilustração na apresentação mesmo, algumas figuras que eu peguei de algumas atividades que eu mostrei para eles, né, durante o ano, falar algumas coisinhas só a respeito, mas também não me aprofundei em nenhum desses assuntos, também, até porque os alunos tinham que fazer testes, provas, trabalhos também em relação à matéria, e com um tempo de aula realmente era praticamente impossível a gente fazer, se aprofundar isso em um ano, não teria condições, né? Aí, aqui, basicamente, eu vou falar de alguns questionários que eu fiz com os alunos, né, e um questionário que eu fiz com os professores. Com os alunos foi o seguinte: no ano de 2018, as turmas do 6º ano e do 7º ano tinham, no total, 27 alunos, sendo que 23 eram no 6º ano e 4 no 7º, tá? E aí, como que eu fiz esse questionário? Eu coloquei 5 perguntas ao final do ano, tá? No final de 2018, e perguntei para eles, né, o que eles achavam, né, o que eles achavam da física, né, qual a sua visão sobre a física, quais são os conteúdos que foram vistos em sala de aula que são utilizados no dia a dia deles, o que mais chamou a atenção deles durante o ano, qual é a nota que eles dariam da importância da física para o cotidiano deles, e quais sugestões que eles dariam para melhorar, né, para melhorar o ensino no ano de 2019. Foi até durante uma prova, acho que foi a última avaliação que eu fiz com eles, e nessa última avaliação eu fiz esse questionário junto com eles, para eles poderem responder. E muitos deles achavam que esses questionários variam um ponto, né? Acho que quase todo aluno fica preocupado, quanto que vale. Então, eu falei com eles, olha, vocês não precisam colocar nome, vocês vão responder à parte, e respondam, tentem ser o mais sincero possível, né? Então, aqui, dos 27, né, essas tabelas de cada pergunta que eu fiz com os alunos, né, eu peguei 3 respostas de cada um, né, 3 visões de cada um,
né? Então, esse aluno 1, aluno 2 e aluno 3 foi de acordo com cada resposta. Não que o aluno 1 da pergunta 1 seja o mesmo aluno 1 da pergunta 2, né? Então, por exemplo, aqui, ó, qual é a sua visão de física após um ano de estudos dessa disciplina? Aí ele fala que a física é uma matéria muito interessante, às vezes. Eu gosto muito quando a física envolve a Terra e o nosso planeta. Então, muitas das vezes, os alunos tinham dificuldade de expressar, né, a opinião deles. E como que eu fiz isso, né, durante as avaliações e durante todo o processo, durante o ano? Eu sempre procurei que eles respondessem com as palavras deles, até para que eles pudessem desenvolver um pouco a escrita e um pouco a interpretação de diversos assuntos, né? Mas muitos deles também acabavam copiando acabavam reproduzindo o que o texto falava, né? Então, essa primeira pergunta, qual era a visão da física, né? Então, aqui as respostas dos alunos. A segunda pergunta, os conteúdos vistos em sala de aula são utilizados no seu dia a dia? Então, teve aqui 2 alunos que colocaram aqui, né, aprender sobre resistores. Muitos alunos responderam sobre resistores porque foi a matéria da prova. Então, era uma coisa que estava muito assim, estava fresco para eles, né, uma matéria que tinha sido vista no dia, então muitas das vezes eles comentavam sobre resistores. Outro aluno falou sobre a temperatura, né, velocidade. Foram conceitos que a gente foi trabalhando durante o ano, né? E o outro aluno ali, o aluno 3, falou que não tem muita importância para mim. Então, assim, eu tentei colocar visões diferentes e procurei falar com eles o seguinte: sejam sinceros quando vocês forem responder esse questionário. Já a pergunta 3, né, o que chamou mais atenção? Aí, uns falaram sobre escalas termométricas, Aristóteles, quando a gente falou um pouco sobre a história da ciência, né, falou um pouquinho sobre a evolução, né, dos modelos e tudo, a parte de ondas sonoras. Aí teve até um aluno aqui que falou, olha, quando o professor fez uma experiência com a gente com a água com uma tampa de uma garrafa. Até eu fiz uma experiência com eles falando um pouco sobre densidade, né, dos corpos que flutuam e os corpos que afundam. Então, eram experiências que eu fiz em sala de aula de acordo com o que o colégio poderia me disponibilizar, né, de acordo com o que o colégio poderia me disponibilizar no momento. Já na 4, né, eu pedi para eles darem uma nota de 0 a 10, né, a importância da física para o cotidiano. Então, a maioria botou 10. Eu não sei se ficaram, não, poxa, o professor vai ver e tudo, se a gente der uma nota baixa, ele não vai gostar. Eu não sei se foi isso, mas o retorno que eu tinha dos alunos é que eles se interessavam bastante pela aula. Perguntavam muita coisa que não tinha nada a ver, mas é natural, eu acho natural para a idade deles também e para uma nova matéria, para uma nova disciplina, né? E as sugestões, né, que eu pedi para eles apresentarem, né, com os alunos, né, foi o que eles queriam que tivesse. Uma sugestão que eu quero apresentar e é de fazer mais experimentos. É uma coisa que se repetiu muitas vezes. Ter aula ao ar livre e trabalhos com maquete. Isso a gente até chegou a fazer. A gente até chegou a fazer trabalhos com maquete. Eles até representaram, teve um trabalho que eles fizeram uma luneta com um cano de PVC. Fizeram uma luneta para falar sobre Galileu e tudo. Então, foi bem interessante. E outra sugestão foi que os alunos pediam um livro de física. Eles queriam ter um livro didático de física, né? E não tem, né? A grande maioria dos livros é livro de ciências, então não aborda um livro para física, para o ensino fundamental. Talvez só no 9º ano que tenha, né? No 9º ano a gente vê essa ideia. Então, o próprio material deles era um material que eu fiz, que eu tive que montar esse material para eles. Então foi uma coisa partindo muito de mim, né? O colégio deu essa ideia e a gente desenvolveu tanto para química quanto para física. Aqui um pouquinho da visão da física. Essas 5 perguntas eu nem vou chegar a me aprofundar nelas não,
porque foram perguntas de uma prova que eu fiz com eles, e a gente analisou o discurso deles, né? Alunos que responderam correto com as próprias palavras, alunos que responderam corretamente com as palavras fiel do texto, de acordo, escrita de maneira fiel ao texto, né? Apesar das provas não terem consulta, muitas das vezes os alunos guardavam, gravavam. E alunos que também responderam de forma errada, né? A gente fez uma análise dessas 3 perguntas, mas eu não coloquei aqui na apresentação, não. E, por último, foi o questionário que eu fiz junto aos professores, né? Foi um questionário que eu fiz com 6 professores, né? 3 de biologia, 2 de física e 1 de química, né? Então, esse questionário, né, abordava um pouquinho sobre o que o ensino de ciências no Brasil, né? O que ele achava da questão curricular e a grade de horário. A pergunta número 2, como você percebe a predominância do ensino de biologia nos anos finais do ensino fundamental? Se já prestou algum concurso público para lecionar ciências no ensino fundamental e a sua habilitação te permite fazer esse concurso? A número 4, que você acredita que a divisão do ensino de ciências em química, desde o início, favorece a vivência dos estudantes, e se ele se sente confortável em atuar em outras frentes das ciências, diferente da sua, tá? E se ele se sente valorizado quando na carreira, quando a sua disciplina divide espaço com as demais, tá? Então, foram aqui, eu não vou me aprofundar nas respostas, né? Mas foram feitas com 3 professores de biologia, 2 de física e 1 de química, né? E a gente pode perceber, né? Não sei se eu consigo dar zoom aqui, não consigo, tá? Então, a grande maioria, né? A grande maioria dos professores veem que o tempo vai variar de escola para escola, né? E assim, vai depender muito da relação que eles têm com a disciplina deles, né? Os professores de biologia tendem a se sentir, por exemplo, com mais ferramentas para poder trabalhar em relação a isso, em relação a livro didático, laboratórios e tudo mais, né? Já na segunda pergunta, né, professores tiveram opiniões diferentes em relação à predominância do ensino de biologia, né? Professor de física, por exemplo, ali, considera péssimo para a aprendizagem e crê tanto que a física, a química e a biologia deveriam ser aprendidos desde o primeiro ano do ensino fundamental, ou seja, teria que ser abordado além do ensino fundamental 2, mas também no ensino fundamental 1, né? Então, muitas das vezes, as opiniões acabavam divergindo, né? Aqui essa pergunta do concurso público, né, em relação aos anos finais do ensino fundamental, somente a professora de biologia falou que possui ciências biológicas e possui até um mestrado, então já prestou concurso para essa área. Mas é muito mais fácil, uma coisa que eles relataram para mim, que é muito mais fácil deles conseguirem trabalho para o ensino fundamental estando na área de biologia do que tanto na área de física quanto de química. Já na quarta pergunta, né? Ele fala um pouquinho, né? O que ele acredita nessa divisão, né? E a grande maioria deles, né? Acredito, acho que até que todos concordam que essa divisão pode ajudar a desenvolver melhor, né? A desenvolver melhor o conhecimento dos alunos, né? Tanto da física, quanto da química, quanto da biologia. Uma coisa que eu acabei me lembrando aqui, o professor de química, né, e um dos professores de biologia trabalham comigo nessa escola, né? Eles trabalham comigo. Então, foi até bom eu ter essa visão deles, como eles estão vendo o processo, né, de divisão dessas disciplinas, né? Os professores de física foram de fora,
né, e 2 professores de biologia também, né? E na última pergunta, uma coisa que eu vi é que os professores que são da área de física e de química não se sentem confortáveis em atuar em outras áreas, né? Mas os professores de biologia, até que 2 de 3 responderam que se sentem sim confortáveis, mas outros não, né? Então, alguns se sentiram mais valorizados, aí vai depender muito também da formação, do número de escolas, talvez, que trabalhem em relação a isso tudo também, e a formação do próprio professor. Para analisar esse trabalho, né, para analisar esse discurso, né, esse questionário dos professores, foi usado o MaxQDA, onde foi feita uma nuvem de palavras. E essa nuvem de palavras foi baseada no discurso deles. Esse programa ele tem como função captar as palavras que eles mais disseram, né, que eles mais disseram, e com isso, né, eles poderiam a gente poderia analisar quais palavras tiveram mais importância durante todo o seu discurso, né? Foi através da palavra ensino, fundamental, fenômenos, né? Que isso tende a acontecer muitas das vezes por causa das perguntas e do tema abordado. Física, química, biologia também foram muito ditas, ciências. Então, realmente, né, foram analisadas de forma mais precisa. Foram palavras que se repetiram mais, né? O percentual de caracteres, né, por categoria nas questões abertas. O de biologia, ele predomina, né, por ser a maioria, né? E o de física e química, eles quase empatam. Mas por quê que eles quase empatam? Os professores de física, quando me responderam de uma forma mais sucinta, né? Essa entrevista ela não foi feita gravada, ela foi uma entrevista escrita, foi um questionário realmente. E o professor de química, ele desenvolveu mais, ele escreveu um pouco mais. Por isso que praticamente há um empate técnico aqui no gráfico. Eu não lembro agora a porcentagem exata, não estou lembrando agora com exatidão qual é a porcentagem deles, né? E a conclusão, né, do trabalho, o aprendizado em ciências ele é fundamental, né, para os adolescentes, né, para poder ter uma relação do nosso dia a dia, buscar uma maior capacitação dos professores, buscar um melhor desempenho dos alunos no ensino médio, tendo a física estudada durante todo o ensino fundamental. Isso a gente ainda não tem, né, porque os alunos ainda não chegaram no ensino médio, então a gente não tem como prever como que isso vai ser. Eu não sei se o colégio vai abordar a física, eu até comentei isso no início, se ele vai abordar isso no início do ano que vem, se ele vai ter o ensino médio, isso eu não sei, mas de qualquer forma esses alunos vão ter que fazer o ensino médio. Então, acredito que a partir do ano que vem a gente consiga ter uma melhor informação sobre esse assunto, né? O ensino de ciências em escolas públicas, né, acaba sendo que muitas das vezes, o professor de biologia ele fica responsável por dar a matéria de física e química, e isso, uma das professoras, né, que me respondeu a respeito do questionário, ela é professora de física e química no 9º ano, né, eu trabalhava numa escola pública no passado, e ela dividiu o espaço comigo, ela era professora de física e química, e muitas das vezes os alunos sentiam muita dificuldade na aula dela. Então, como eu dava aula de matemática para esses alunos, né, eles me pediam, às vezes, ajuda em relação à física. Por quê? Porque a professora sentia muita dificuldade em trabalhar os conteúdos de física, né? E os professores, né? Aí até falei, os professores, não havendo contratação de professores de química e física para lecionar as ciências. Então, o que acaba acontecendo? Eles acabam contratando um professor para ficar com todo o ensino fundamental 2 e ele fica responsável por física e química. Então, os alunos acabam ficando prejudicados
né, prejudicados com o pouco conteúdo e às vezes o conteúdo dado de uma forma que eles sentem um pouco mais de dificuldade. Aqui as referências. É isso, gente. Acho que eu falei demais, né? Não, Ricardo, tá ótimo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, Ricardo, pela apresentação. Foi ótimo. Obrigado. Nesse momento, então, eu vou abrir espaço para o público poder comentar e discutir. Só relembrando aqui que eu deixei aberta a possibilidade de colocarem ali o e-mail no bate-papo público para quem quiser o certificado depois. A gente está tentando com a diretoria de extensão conseguir esse certificado. Muito bem, então vou começar a ler ali um pouco o bate-papo público, a gente vai ver quem se colocou e quem quer falar, e aí eu deixo em aberto aqui, como sempre, o microfone, os professores que estão presentes, alunos, fiquem bem à vontade, em particular a professora Beth, a professora Ana Carolina, que fizeram parte, a professora Ana Carolina que fez parte do trabalho, a professora Beth também, se quiser falar, fiquem à vontade. Bom, iniciando aqui a leitura do bate-papo público, primeiro algumas mensagens de introdução, boa noite, tal. O Wagner fez alguns comentários ao longo da apresentação, e aí não sei se tem perguntas do Wagner aí. Wagner, por favor, se tiver alguma pergunta específica, você pode escrever aí. Ele menciona que os laboratórios de física são importantes, além do conhecimento teórico. A Beth tinha pedido microfone para falar. Bom, Beth, está liberado sim, fica à vontade. Tá, boa noite. Mas antes o Rogério fez uma pergunta, então acho que o Ricardo pode responder as questões primeiro, aí eu vou falar um pouquinho no final. Tá bom. Então tá. Tá, então, joia, obrigada. Ele escreve assim, o Ricardo: melhor desempenho dos alunos no ensino médio. Ele bota entre aspas, eventualmente eu imagino que seja uma fala que você fez. Sim. O que entende por melhor desempenho, Ricardo? De que física estamos falando? Poderia desenvolver um pouco? Você me conhece e entende um termo da minha pergunta. Obrigado pela belíssima apresentação. Bom, esse melhor desempenho seria, eu acho, isso é uma coisa que eu vejo, ele possui menos dificuldades em compreender os assuntos, os conceitos, né? Quando a gente vai apresentar algum conceito, alguma como é que eu posso dizer? Alguma área da física com os alunos, eu acho que quando eles são mais novos, né, quando eles estão, né, nos anos um pouco mais abaixo, eu acho que desperta uma curiosidade um pouco mais, né, sobre determinados assuntos. Eu acredito que se esses assuntos eles forem realmente vistos antes, eles podem compreender melhor assuntos um pouco mais complexos da física. É claro que eu sou muito defensor, né? Sou muito defensor da física você aprender a física com assuntos que tenham, como é que eu posso dizer, razão com o seu dia a dia. Até a gente já conversou a respeito disso, né? A gente já comentou a respeito desses assuntos, né? Às vezes são assuntos que não fazem sentido nenhum para o aluno. Então, é uma busca de compreender determinado assunto que faça sentido com ele. Então, esse desempenho aí seria uma nova implementação, uma nova ideia, né, com o ensino de física, né, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, mas que eles pudessem compreender, eu acho que melhor os fenômenos do dia a dia a partir da física e coisas que têm a ver com eles. Eu acho que esse melhor desempenho não é só questão de nota, né? Acho que a nota é muito superficial em relação a isso. Talvez no sentido de compreensão mesmo, né? Compreender, realmente. O desempenho seria compreender. Uhum.
Bom, dando continuidade aqui, não sei se o Rogério está satisfeito. E aí, Rogério, fica bem à vontade se você quiser falar. Enfim, qualquer coisa depois você menciona aí se você quiser falar alguma coisa. Bom, a Bruna agradece, parabéns, Ricardo. O Glauco também parabeniza pela apresentação e pelo mestrado. A Ana Carolina também. E comenta que sou suspeita porque participei da concepção do trabalho, mas você foi brilhante em vários momentos. A Valéria, parabéns, Ricardo. E o Glauco, então, faz um comentário aqui. Eu acabei perdendo a parte da revisão bibliográfica. Vocês chegaram a ler os trabalhos da professora Ana Maria Pessoa de Carvalho sobre ciências no ensino fundamental? Não, não cheguei a ler, não. Não cheguei a ler, não. Tá? Não foi. Não cheguei a ler. Até é um assunto que é um trabalho que eu vou até pesquisar a respeito, porque a pesquisa ela nunca termina, né? Sim. O Rogério agradece pela resposta. O João está escrevendo alguma coisa. Enquanto ele escreve, eu queria fazer um comentário. Sim. Eu vejo muitas vezes as pessoas e os pesquisadores que analisam a física no ensino fundamental esquecerem um pouco da astronomia, né? Muitos Uhum. conteúdos de astronomia são ensinados. Quer dizer, eu diria que a maior parte do conteúdo de física que é ensinado no ensino fundamental está relacionado à astronomia, principalmente ali na parte de movimentos da Terra, rotação, translação, discussão de fenômenos ópticos, né, eclipse, dia e noite, fases da Lua e por aí vai. Enfim, e tendo uma filha nessa faixa etária, né, do ensino fundamental, fazendo a transição do 1 para o 2, agora ela está no 6º ano, eu percebo a dificuldade, né, principalmente das professoras, não por serem mulheres, mas porque elas geralmente dominam o ensino fundamental 1, né? Geralmente é constituído majoritariamente por professoras. E eu sinto falta da discussão da astronomia, que também está presente no ensino fundamental 2. Inclusive, esse ano ela reforçou alguns conteúdos de astronomia e tal. Por que vocês resolveram não colocar astronomia, especificamente por causa da BNCC? Eu não sei se fala alguma coisa específica na BNCC Não, sobre isso. quando eu não coloquei ali, eu não sei se ficou faltando, eu não sei. Mas é o seguinte, em relação ao meu trabalho prático, né, com os alunos, eu falei com eles um pouco sobre astronomia, né, falando sobre esses movimentos da Terra, a relação a relação das fases da Lua e tudo. Mas uma coisa que eu fiz com eles é o seguinte, trabalhar um pouco o contexto histórico, né? Falar um pouquinho sobre a mudança, por exemplo, do geocentrismo e do heliocentrismo, falar um pouquinho do contexto histórico da época, como que o mundo estava, né, se comportando em relação a isso. Aí a gente pôde abordar alguns assuntos voltados para a astronomia. Uhum. Entendi. Essa é uma parte bem importante, né, do conteúdo de física no ensino fundamental. Vamos dar continuidade aqui, o João acabou de escrever. Parabéns, Ricardo, pela apresentação. Tendo como base sua pesquisa e a sua experiência, quais são os fatores que fazem com que os professores de biologia se sintam mais confortáveis em lecionar outras disciplinas? Eu acho até pelo tamanho, né? Por eles terem a biologia durante mais tempo, eles precisam, para abordar física e química no 9º ano, eles precisam, acho que de muito menos conteúdo para poder dominar, para poder dar essa aula no 9º ano. Mas eu não acredito que seja uma unanimidade. Não acredito que seja uma unanimidade de que todos se sintam confortáveis. Tanto é que acho que uma das respostas ali foi, deixa eu até ver, dois se sentem e outro não se sente. Então, assim, eu não acredito que seja uma regra isso. Mas eu creio, por exemplo, se eles têm biologia 6º, 7º e 8º e só tem física no 9º, né? Nas escolas particulares isso acaba não acontecendo, né? No 9º ano, a física é dada por um professor e a química já é dada por um especialista da área, né? Mas eu acredito que
Se não tiver, eu acredito que por causa do tamanho do conteúdo. Isso eles não chegaram a me relatar o porquê, né? Não me relataram o porquê. Certo. Eu não sei se eu entendi direito, mas você então mencionou que da resposta deles, eles se sentem sim confortáveis em lecionar outras disciplinas? Deixa eu colocar aqui as respostas, né? Parece que sim, a maioria. Bem que são muito poucos, né, para fazer uma São análise poucos, estatística o universo é relevante, muito né? pouco, realmente são poucos professores, então teria que ser feito, eu acho que com uma quantidade muito 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 maior. maior de profissionais, até para que... Para você poder afirmar alguma coisa, né? Exatamente. Então, dentro do que foi feito aqui, sim, mas não, eu não posso garantir e falar assim, olha, professor de biologia se sente confortável em trabalhar com outras disciplinas. Eu acredito que não, sabe? Eu acredito que não. Isso é uma coisa que eu acho que eles não... Eu não me sinto confortável, não me sinto mesmo. Tem, por exemplo, como exemplo, o CEDERJ, que tem área de formação, bastante coisa de licenciatura, né? A área de formação de professores é bem extensa. Eu trabalhei no CEDERJ como tutor e todos os estudantes de licenciatura em ciências biológicas, não sei se tem alguma coisa lá, ciências da saúde, não sei, mas ciências biológicas com certeza, eles fazem algumas cadeiras de física, que são as disciplinas Introdução às Ciências Físicas 1 e Introdução às Ciências Físicas 2. O contrário, eu acho que não é verdade. Os estudantes de física, da licenciatura em física, eles não fazem cadeiras de introdução às ciências biológicas ou algo do tipo. Se eu tiver errado e alguém souber disso na plateia, eu peço que me informe aí, mas eu tenho quase certeza que não. Então pode ter a ver com isso, assim, né? E outra coisa, eu acho que ao longo dos conteúdos de biologia tem muita coisa relacionada à física também, né? Inclusive as disciplinas biológicas têm a biofísica e tudo mais, e você não encontra disciplinas dessa área nos currículos de física, né? O máximo que você tem é uma disciplina ou outra de química. No nosso curso mesmo tem uma disciplina de química ao longo de 5 anos agora, 4 anos e meio, né? Sim. 9 semestres. Enfim, isso é uma coisa que a gente tem que reavaliar, assim, olhando a sua apresentação agora, inclusive me veio na cabeça essa necessidade que a gente tem de incluir disciplinas de outras áreas do conhecimento, porque o professor vai atuar, pode ser que ele atue, né, tendo que ensinar biologia. Inclusive, a gente acrescentou na área do estágio, talvez a Beth possa até falar um pouco mais, a gente acrescentou essa fase da escolaridade, que foi o ensino fundamental também. Tem uma parte do estágio nosso que é feito no ensino fundamental. Então, a gente precisa ver com olhos um pouco mais, com cuidado, essa relação aí da biologia e da química também. Beth, se quiser falar. Sim, não, eu ia tocar realmente nesse assunto, mas antes de estender para isso, eu gostaria de dar os parabéns ao Ricardo, né, e à professora Ana Carolina pelo trabalho, né, porque a gente vê que é um trabalho super bem feito, super importante. A gente precisa sempre ter esses trabalhos, né, para poder estar sempre pensando sobre educação e ensino, porque não adianta a gente pensar que as reformas que vêm de cima para baixo, elas vão contemplar as lacunas que a gente tem no cotidiano da sala de aula. Então, é a produção de pesquisas dentro da escola, né, e aí eu entendo muito bem, né, o seu recorte você está trabalhando com a percepção de professores nessa escola, então é um corpus recortado, é a percepção desses. Né, mas isso já dá um indicativo para a gente poder ampliar as investigações, né? Então, isso torna a sua pesquisa extremamente importante, no sentido de que ela vai apontando algumas lacunas que a gente tem no ensino de algumas disciplinas, e fazendo cada vez mais a gente pensar sobre essa fragmentação que tem, tanto na formação, quanto na organização do currículo e tudo. Então, parabéns mais uma vez, né? E assim, eu queria reforçar do quanto a gente, dentro da licenciatura em física, a gente tem tentado
ver essas lacunas e agirem sobre elas, né? Então, como o Daniel pincelou aí na questão do estágio, quando a gente estava lá reformulando, né, o currículo, né, que foi disparado por duas questões, uma avaliação do MEC e uma resolução de 2015, a gente tenta olhar para essas questões, né, porque acontece muito de toda licenciatura em física, ela vai focar no ensino de física para o ensino médio. Mas a gente tem física no ensino fundamental 1, né, como o Daniel abordou. Você está mostrando aí que, né, a física no ensino fundamental 2, então, quer dizer, ela percorre toda a educação básica e a gente acaba formando um professor só para uma etapa dessa educação básica. Então, a gente tentou, quando fez a reformulação, de focar dentro do que o estágio, que a legislação nos permite, tentar, pelo menos, abrir as discussões para os nossos alunos, para que eles percebam a complexidade que e que, tendo clareza disso, né, que eles também contribuem e busquem soluções para isso. Então, agora a gente já está com a prática docente 3, que é onde a gente tem o ensino de física para o ensino fundamental. Aí eu vou até chamar a professora Marcília, está aqui na sala. Eu acho que todos nós que somos professores de prática estamos aqui hoje, né? Eu já vi o professor João Paulo, a professora Soraya, o Glauco, eu, Marcília. Então, eu vou chamar a Marcília para falar dessa experiência que a gente começou a desenvolver agora e o que a gente pensou para esse estágio, né, que não é só o aluno chegar lá e ficar acompanhando, mas que a gente propicie reflexões sobre esse ensino de física no ensino fundamental. Então, a Marcília deve aparecer por aqui agora para a gente tratar, né, e discutir um pouquinho isso. E, assim, e aí dá isso junto com a importância do seu trabalho, né, porque faz com que a gente que está lá envolvido nas licenciaturas, que a gente pense nessas questões. Então, os trabalhos vão apontando as lacunas e a gente vai criando espaços dentro da formação para tentar resolver isso, né? Então, assim, a gente tem um caminho longo, mas a gente precisa ser muito incisivo, porque senão a gente não melhora a qualidade nem da formação e nem da educação básica se a gente não for atacando esses problemas que vão aparecendo. E a produção acadêmica, né, por exemplo, a divulgação que você faz depois em artigo do seu trabalho, vai fomentando tudo isso. Então, assim, isso é muito importante para a gente. Eu não sei se a Marcília vai falar logo na sequência, já abriu aqui. Estou aqui, que aí vocês me ouvem bem? Sim, está te ouvindo bem. Aí ela complementa essa ideia, mas parabéns para você, né? Eu gostaria de agradecer por você estar aqui com a gente nessa noite, né? Muito obrigada. E parabéns para a sua orientadora também, porque a gente sabe, né, que é um caminho que é construído a várias mãos, né? Marcília, fica à vontade. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Daniel, Beth. Boa noite a todos que estão aqui na sala. Também tenho que te parabenizar por esse trabalho, Ricardo, porque realmente é muito trabalho, né? A gente viu você falando, foi uma trabalheira, né? Uma pesquisa bem robusta. Então, parabéns pelo trabalho, né? Vou pegar o gancho aí no que a Beth colocou, né? O Daniel também mencionou anteriormente a questão do estágio, e realmente, assim, é uma atenção que a gente tem que ter. Às vezes a gente, quando pensa na física, a gente fica muito preso na ideia da disciplina física, e já vem aí, você fala, bom, aonde que tem disciplina física? Né? Nono ano, ensino médio. E, na verdade, isso é uma mera formalidade, né? A questão de você formalizar na forma de disciplina. O conhecimento está ali, e o conhecimento está desde o Fundamental 1. E é ali que está a astronomia, né, Daniel? É no Fundamental 1. Então, na verdade, tem física já, né, se a gente for olhar com cuidado até na educação infantil. E tudo depende de como é que a gente mapeia, né, esse conhecimento. E aí, nesse caso, o trabalho da Ana Maria, que o Ricardo, Ana Maria Pessoa de Carvalho, que o Glauco falou, né, ela é justamente um trabalho que vai falar de física para crianças, basicamente, né, ensino de física para o Fundamental 1. E é um trabalho interessante, que eu acho que de repente vale a pena mesmo você dar uma olhada. A Beth colocou a questão do estágio, né? O Daniel também chamou a atenção, e de fato a gente colocou, e esse estágio está acontecendo pela primeira vez agora, nesse semestre. Acho que os alunos de estágio, acho que não tem ninguém aqui, deixa eu procurar, mas acho que não tem.
Tem alguém aí? Não. Mas, enfim, eu sei que o pessoal chegou na primeira turma com esse sentimento. Ah, falou física, 9º ano, então a gente vai pro 9º ano. Eu falei, não, a gente vai pro Fundamental 1. As meninas me olharam com olhos bugalhados. Como assim, professor? Falei, vamos lá, até porque, assim, o exercício da gente falar de física para criança é um exercício muito interessante, né? De você se despir de uma certa linguagem matemática, de certas analogias que a gente faz, né? Então, assim, eu acho que é um aprendizado fundamental e, assim, a gente tem que ter mais carinho para olhar para esse nível de ensino, por isso que o seu trabalho é importante, eu corroboro com o que a Beth falou, né? Porque depois os meninos já chegam no ensino médio com muito trauma de física e dificulta muito o trabalho. E se a gente tivesse guias, isso é culpa, né, nossa, digamos assim, que a gente daqui tem que olhar com mais carinho para essa parte da física na educação infantil, no Fundamental 1, né, para que quando o aluno chegue ali para frente, ele já não chegue com tantos problemas assim com a física. Era isso que eu queria falar, obrigada, parabéns mais uma vez. Bom, obrigado, Marcília. Ricardo, quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, acho que concordo com tudo que todos falaram em relação à física. Eu acho que se ela for, né, não só a física, mas as outras disciplinas, se elas forem cuidadas com mais carinho desde o início, o aprendizado ele fica mais fácil, porque os alunos, eu acho que quanto mais novos eles são, mais curiosos eles são para conhecer diversos porquês, né? É o famoso porquê isso, porquê aquilo. Então, não só para a física, mas para as outras áreas também, se os alunos tiverem essa abordagem um pouco mais lúdica, sem a coisa de tem que fazer conta, tem que resolver o problema, tem que achar a velocidade média, tem que achar isso e aquilo, acaba que os alunos eles criam, né, um pouco mais de interesse, né, em aprender a física, porque muitas das vezes a física, fala física, todo mundo já, você trabalha com física, poxa, o que você faz da vida, né? Entendeu? Então realmente, eu acho que mudar um pouco essa percepção junto às crianças, né? Porque elas que vão ser o futuro aí da sociedade, então já ajuda até a mudança de percepção do que é a física, né? O que pode melhorar em relação a isso. E tem um detalhe interessante, que a física, ao começar lá, mais especificamente no 9º ano, com um professor de física, tem uma outra questão, que é o fato de que esse aluno já chegou ali com 14, 15 anos, talvez, para vir pela primeira vez ela formalizada, né? E a gente sabe que a escola que a gente tem hoje, no Brasil, não sei, não posso falar sobre outros lugares do mundo, ela vai podando a criatividade, a autonomia da criança ao longo do tempo, da vida escolar, né? Então, toda a criatividade e essa indagação sobre os porquês, que é tão fundamental para que o aluno possa explorar mais a física, ela é prejudicada nesse sentido, né? Eu lembro muito bem, e falando em termos de educação infantil, a gente recebe muitas escolas naquele projeto de astronomia, né? E criancinhas lá da educação infantil mesmo, né? E eu adoro receber eles, assim, a gente faz uma bagunça dentro do planetário e tal, e eu sempre estimulo eles a perguntarem muito, né? E eu sempre fico, assim, um pouco perplexado com as professoras desse nível de ensino, né? Que, claro, muitas vezes, talvez por educação, eu nunca vou esquecer, né, as turmas sentadas lá, às vezes 30, 40 crianças de 5, 6 anos de idade na minha frente, e todo mundo querendo fazer pergunta, e as professoras, olha só, gente, todo mundo quietinho, aqui não pode perguntar. E eu viro na frente dela e falo, não, aqui, gente, é a hora de perguntar, vocês têm que perguntar, eu quero que vocês perguntem e tal, e fica aquela zona e tal, a gente vai tentando organizar, mas tem essa questão também, né, deles irem sendo podados ao longo da vida escolar deles, infelizmente, chegam na hora de estudar física com esses complexos, assim, enfim, de reclusão, né, de opressão. E a dificuldade da matemática atrapalha também, né? Aí acaba reproduzindo só conta, e acha que é uma extensão da própria matemática, né?
É. Aí tem a Bom, dificuldade do aprendizado também, acaba. uhum. O Glauco está pedindo a palavra. Antes disso, deixa eu só ler um pouquinho os comentários anteriores aqui. O Lucas Escamilha, ele fala o seguinte: amigos biólogos tiveram essas cadeiras de ciências físicas mesmo. Ele deve estar comentando sobre o CEDERJ, do CEDERJ. Alguns até relatam que não era de maneira superficial, inclusive com prática em laboratório. O contrário eu nunca vi. Aquela questão lá que eu comentei sobre a física na biologia, mas do contrário não é verdade. E a professora Ana Carolina agradece a Beth. Eu também esqueci de agradecer a Beth pela fala. Obrigado, Beth, pela colocação. Aí a Beth fala: parabéns, Ricardo, ótima e necessária contribuição para repensarmos o ensino. Aí vem alguns comentários do Glauco, então eu vou deixar ele comentar, ao invés de ler os comentários dele, imaginei. Então, não quer falar mais, Glauco? Se quiser falar... então, por favor. Não, então, porque quando a Beth comentou ali da formação específica, era justamente isso que eu ia complementar ali da minha fala, do que eu escrevi. Então, assim, Ricardo, parabéns pelo trabalho. Eu escolhi o tema, realmente é cara. A professora Ana Carolina também, um abraço aí para ela. Faz tempo que a gente não se encontra. Então, parabéns também para ela. Então, eu acho que a gente, como a Beth falou, a gente está tentando olhar um pouco para isso no estágio. E aí a gente pode também começar a pensar, por exemplo, não o estágio como um espaço de excelência para poder pensar as práticas profissionais no ensino fundamental, mas também nas próprias oficinas ou outros espaços curriculares que também podem ser discutidas questões didáticas para o ensino fundamental, né? E aí uma coisa que eu ia comentar justamente é algo que a Beth falou da formação, de uma formação específica para os professores, né? Quer dizer, então a gente precisa realmente olhar para o ensino fundamental, o ensino de ciências, o ensino fundamental, primeiro na perspectiva interdisciplinar, no sentido de que é preciso, vamos chamar assim, mobilizar saberes específicos de diferentes áreas para poder discutir com a criança, né? Eu acho que isso aparece mais ainda ali do que em outras etapas do ensino que já estão mais disciplinadas, e ao mesmo tempo isso requer então do professor ou da professora essa formação específica, esse olhar atento para si próprio, a sua própria formação, de pensar a ciência de maneira mais complexificada, entender os processos de construção da ciência. E aí uma das perspectivas que mais aparece nos trabalhos lá da professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, do pessoal lá do LAPEF da USP, é justamente a perspectiva do ensino por investigação. Porque justamente as crianças são, assim, como é que chama, traduz o inquiry? São inquisidoras, né? São perguntadoras, fazem muitas perguntas, né? Por natureza. Às vezes você nem precisa pedir para elas perguntarem, que elas já perguntam. Eu lembro quando eu trabalhava na Estação Ciência e recebia as crianças, é isso que o Daniel falou. Então, talvez essa seja uma forma de estimular, né? Quer dizer, o ensino por investigação e estimular. Mas é isso, mais uma vez, parabéns e obrigado aí por todos. Certo. Então, o Rogério está pedindo a palavra, eu vou passar a palavra para o Rogério. Por favor, Rogério. Rogério? Eu não estou ouvindo, não. Precisa solicitar o microfone, precisa pedir para liberar o áudio também, não só a voz. Rogério, clica lá embaixo na opção de... Isso, agora acho que vai. Tenta falar alguma coisa aí, Rogério. Libera o microfone aí, acho que ainda não foi, não. Ainda não foi porque não está vermelhinho aqui do lado. Verdade. Agora foi. Tá. Oi, Ricardo, tudo bom? Tudo bom, Rogério? Tranquilo? Tudo. Então, eu fiquei refletindo sobre tudo que vocês falaram. Enfim, eu tenho uma preocupação, né?
que é a seguinte. Eu também tive filhos em idade escolar, como o Daniel, e eles vinham numa trajetória fantástica até o final do primeiro segmento. Eles eram avaliados com portfólios. Meu filho foi descobrir o que era a prova já numa idade bem avançada. Enfim. E aí depois vem toda aquela destruição por conta da estratificação das disciplinas, as especialidades a partir do segundo segmento fundamental. E o meu grande temor é que acabe se tentando fazer isso no primeiro segmento. Né? A física já, conforme a Marcília disse, a física aparece desde lá no comecinho, e o que, na verdade, ratificando o que já foi dito aqui antes, é que a formação dos professores que trabalham com esse nível de ensino precisa ser muito melhorada. Eu fiz uma pesquisa uma vez numa escola de formação de professores para o ensino fundamental 1. Aquelas perguntinhas básicas. Como é que você explica para o seu aluno as estações do ano? E aí a maior parte das respostas envolviam aquela falácia de que a órbita da Terra é achatada, então quando a Terra está mais perto é verão, quando está mais perto é verão, quando está mais longe é inverno, e por aí vai. Bom, então eu acho que, por mais que a gente se esforce, né, eu acho o teu trabalho um excelente diagnóstico, trouxe à tona uma realidade que a gente já tinha suspeitas, mas aí você veio e trouxe fatos, né, que comprovaram. Mas a gente precisa ter muito cuidado para não estratificar a física dentro dos segmentos mais fundamentais, porque senão daqui a pouco o malandro está escrevendo um livro de mecânica quântica para crianças, e por aí vai. Não que a criança não possa ter contato com esse universo e tal, mas vocês entendem o que eu estou falando. Né? Você causar esse crime, né, de já começar a preparar o aluno para fazer o Enem. Quando eu te fiz aquela pergunta lá no começo, Ricardo, de que física nós estamos falando, você está de acordo com essa física como se diz? Formadora de aprendizes de engenheiros no ensino médio? Então, é para essa física que você vai preparar o menino lá no ensino médio, para que ele se torne um bom aprendiz de engenheiro a partir dos currículos e dos livros didáticos que a gente conhece. Né? Enfim, eu só queria reforçar o porquê que eu fiz aquela pergunta. Eu e o Ricardo, a gente já teve discussões extremamente fecundas. Era realmente um prazer imenso ter o Ricardo nas aulas, porque a gente tinha sempre contrapontos e eram momentos muito enriquecedores. E estar aqui agora vendo você falando e defendendo pontos de vista, pesquisa, etc., traz para nós todos aqui, que tivemos o privilégio de ser professores, um grande orgulho. Então, obrigado, era só isso. Obrigado. Eu queria trazer essa reflexão enfim, e te parabenizar mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Então, você quer comentar alguma coisa, Ricardo, sobre o que o Glauco e o Rogério falaram? Não, tá certo. Tá tudo certo. Então, temos alguns comentários aqui. Elizabeth, a formação docente precisa ser repensada a partir das lacunas que ela apresenta no cotidiano da escola. As reformas têm contemplado uma ideia de docência, que muitas vezes não cabe na realidade da escola. As pesquisas de educação e ensino são importantes no sentido de nos apresentar essas lacunas para que possamos repensar os currículos das licenciaturas. Então, isso é importante, assim, acho que esse feedback, imagino até que a gente, como professores do curso de licenciatura em Física, o pessoal do NDE, talvez possa começar a fazer contribuições no sentido de incluir mais disciplinas e levar em consideração tudo isso que foi falado. E até a parte de biologia, né? A gente acho que ter uma formação um pouco mais na área de ciências biológicas, eu acho que seria muito legal. Muito legal. Exatamente. E essa questão do ensino investigativo que o Rogério falou, bem interessante, né? A gente, nas disciplinas ali, talvez de oficina, elementos estratégicos de ensino de física, talvez incluir um pouco mais, eu não sei se já são incluídos, enfim, eu não conheço a realidade dessas disciplinas, mas eventualmente a gente também trabalhar com isso. Eu lembro que o professor Raul,
voltando agora do doutorado, está bem empolgado, comentou comigo sobre a possibilidade de trabalhar com essa metodologia aí. Bem interessante. Bom, Luciana Azevedo, parabéns pelo trabalho e pela apresentação. Só queria deixar uma observação, acho que já devem ter falado, a respeito do ensino fundamental 1. Eu acho muito interessante o ensino de física no Fundamental 1. Quando abordo o assunto com alguns colegas, sempre levanto a questão das perdas conceituais pela falta de base matemática. E acho interessante esse debate justamente para pensarmos o que seriam essas perdas conceituais. Seriam elas um aspecto realmente relevante para impedir essa possibilidade? Você comentar aí? Bom, em relação à parte matemática, né, os alunos eles acabam tendo dificuldades na física pela dificuldade em matemática, mas eu acho que se for abordado desde o ensino fundamental 1, acho que não precisa, né, colocar esses conceitos atrelados somente à medição, a cálculos, nada disso, né? Então, dá para os alunos poderem desenvolver, acho que muito melhor alguns conceitos do que só forçar uma medição de um valor de uma força, um valor de o que é essa força, o que descreve o movimento, por exemplo, dá um exemplo qualquer assim. Uhum. Muito mais conceitual e ali lúdico, né? Isso é importante para essa faixa etária, né? É uma coisa que ali a BNCC fala, né, sobre a energia elétrica, né? Essa ideia de você poder não consumir energia em excesso, você ter essa consciência ambiental, né? Você pode atrelar os conceitos da física com assuntos do dia a dia, né? Que você, poxa, evitar ficar com um monte de luz acesa, demorar no banho, ter essa consciência não só para a forma de como que o circuito ocorre, qual é a resistência do chuveiro. A gente pode até trabalhar as formas de transformação de energia e tudo, mas eles terem essa consciência ambiental, por exemplo, acho muito importante também. Acho que pode se levar para esse lado também, sair do ensino médio com essa consciência. Se depois eles quiserem se aprofundar, aí eles podem se aprofundar isso no ensino superior, né? O ensino superior vai dar essa formação para eles. Porque muitas coisas que a gente vê no ensino superior, por exemplo, nos primeiros anos, é uma repetição do ensino médio, né? As primeiras disciplinas são um pouco mais rebuscadas, mas volta-se muito conceitos que foram vistos no médio ou até vistos de forma errada, né? Na verdade, eu diria que, como o ensino médio, a cara do ensino médio mudou, né, nos últimos anos, ele não é mais. Bom, depende de que escola a gente está falando, né? Mas se a gente for pensar um pouco mais em escola pública e tal, é mais no sentido de formar o cidadão, né? Bom, pelo menos é o que se espera dele, né? A gente sabe que as escolas particulares muitas vezes estão focadas ali no Enem e tal. Tem algumas que conseguem fazer um trabalho diferenciado, mas, enfim, em termos de pensar na formação cidadã, a gente até, quando a gente elaborou, reformulou o currículo, a gente evitou muito falar a palavra revisão nos primeiros semestres ali do curso, justamente para não dar a impressão de que aquele é um conteúdo obrigatório que o aluno deveria saber. E sim, a gente preferiu a palavra introdução, justamente porque a gente sabe que são realidades diversas, né, que os alunos têm, e quando eles vêm para o Cefet ou para um curso qualquer curso superior na área de ciências exatas, a gente, pelo menos do nosso ponto de vista, não acredita que deva requerer, né, ter alguns pré-requisitos nessas disciplinas introdutórias. E para a física acaba isso muito acontecendo, né? Que às vezes o aluno ele não tem oportunidade de fazer, às vezes, outro curso, acaba sobrando, né? Acaba sobrando a física e ele acaba se inserindo, porque ele às vezes não pode fazer uma faculdade ou particular ou algum outro curso, ele não teve como passar para um curso que é mais concorrido, então ele acaba
trazendo dificuldades do ensino médio, né? Lacunas que acabam afetando no ensino superior dele. Então, essa introdução é até legal a forma como isso é abordado, não como uma revisão, porque não é uma coisa obrigatória, eu acho que não é por aí. A gente recebe alunos lá que nunca viram física no ensino médio. Uhum. Né? Tem alunos que nunca viram física no ensino médio. Então, você requerer que esse cara saiba lá um conceito, às vezes, de quantidade de movimento, torque, às vezes não vai rolar, né? Então, você precisa fazer uma introdução antes de chegar nos finalmente ali para começar o conteúdo. Bom, então eu acho que a gente respondeu a todos os comentários e perguntas. E aí tem ali o Rogério agradecendo, parabenizando você, Ana Carolina, pelo trabalho, o Glauco comentando sobre a interdisciplinaridade. E é isso, então. Não temos mais comentários. Eu vou, então, agradecer, Ricardo, mais uma vez a sua apresentação. Obrigado. Muito obrigado, viu? Parabéns, mais uma vez. E vou começar a fazer aqui já a propaganda da nossa próxima apresentação, que vai ser na semana que vem. Espero que, vocês me ajudem a divulgar, o pessoal que está presente aí, e participem também na semana que vem, dia 24 de junho, 7 horas, quarta-feira que vem, apresentação do nosso aluno egresso, Frederico Luiz Cabral, vai falar um pouco sobre computação de alto desempenho e sua importância na física e matemática. Estão todos convidados. Mais uma vez, obrigado pela presença. E obrigado é isso, a gente. todos também. Até a próxima, viu? Até mais. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ana Carolina. Valeu, Daniel. Professores, Beth, Glauco, Marcília, todos que se colocaram aí, Rogério. E aos alunos presentes, professores presentes. João Paulo também escreveu. É isso. Valeu. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau.